119, verso 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Se a palavra de Deus permanece no céu, isso significa que ela jamais passará, que ela vai durar para sempre. E é essa palavra que nos traz a vida eterna, quando nós tivermos o cuidado de cumprir a palavra de Deus, ou seja, de obedecer os mandamentos de Deus. Isso será justiça para nós. E para nós conseguirmos cumprir esses mandamentos de Deus, unicamente por intermédio de Jesus Cristo nós vamos conseguir. Temos que entregar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus e deixar com que Ele tome de conta da nossa vida. Sem Cristo, irmãos, nós não podemos fazer nada. Muitos podem dizer assim: mas eu não consigo guardar os mandamentos de Deus. Certamente, um homem sem Cristo, ele não pode guardar os mandamentos de Deus sozinho. Por isso que existe o plano da redenção, meus irmãos. É para nos salvar. Salvar de quê? Da morte eterna. E o que é que nos traz a morte eterna? O pecado. E o que é o pecado? É a transgressão da lei. Quando nós não cumprimos os mandamentos de Deus, isso significa que estamos em pecado. Por isso Cristo morreu na cruz, exatamente para nos dar poder. Todo aquele que se entrega a Cristo recebe o poder de Cristo. A graça dele é para isso, é para nos fortalecer, é para nos ajudar a cumprir a palavra que nós sozinhos não conseguimos. Mas por intermédio dele, de Jesus Cristo, nós conseguimos. Amém? Então, meus irmãos, falar do santuário, a ordenança que foi dada para Moisés para construir o santuário, não foi feito pela vontade de Moisés. Moisés não teve uma ideia para construir o santuário. Foi dado para ele todas as coordenadas como construir o tabernáculo por inteiro. Isso foi uma ordem de Deus para ele. Então ele cumpriu à risca a ordem do Senhor. Êxodo 25, verso 8 e 9, não sei se dá para ver muito bem, diz assim: o Senhor falando para Moisés no monte: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, no meio do povo, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Então o Senhor deu ordem para Moisés para que ele construísse esse tabernáculo conforme Deus ordenara para ele. Os irmãos sabem quem foi esse Deus que deu essa ordem para Moisés. Desejado de todas as nações, na página 24, lá diz que foi Cristo que do monte Horebe falou a Moisés, dizendo: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Foi Cristo que criou todas as coisas. Foi Cristo que nos deu a vida. Foi Cristo que morreu por nós. E ele deu essa ordenança para Moisés, para construir o tabernáculo conforme a ordenança dada por Deus, o modelo dado para ele no monte. Êxodo 25, verso 40, aqui o Senhor confirma para Moisés, depois de dar toda a instrução, porque tanto o tabernáculo por inteiro, como os utensílios de dentro, tudo foi dado a ordem para Moisés fazer
conforme Deus mandara ele fazer. E aqui ele enfatiza mais uma vez: atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Isso requer uma obediência, né? E Moisés obedeceu prontamente aqui nesse requisito a construção desse tabernáculo. Assim como Deus exige de nós também uma obediência. A pessoa que na hora da construção eles não fizessem conforme Deus mandara, fizesse algo do jeito deles, ia sair aleijado, né? Deus não ia aceitar. Da mesma forma, Deus fala conosco. O que Ele pede para nós, nós temos que realizar conforme a vontade de Deus. Somos nós que dependemos de Deus. Não é Deus que depende de nós. Não sei se dá para ver muito bem, irmãos, mas aqui é uma figura mostrando exatamente o tabernáculo por inteiro. Já foi falado aqui, inclusive pelo irmão Maurício, que é como um muro, uma casa murada. Aqui dentro está a casinha. Dentro dessa casinha aqui é a parte principal, onde tem os 2 compartimentos do santuário. Na primeira parte dessa casinha, onde fica o santo, a gente vai ver mais na frente. Botei para ilustrar melhor, não dá nem para ver muito bem, né? Tem um laserzinho que só aponta ali. Tem. Em cima. Em cima, né? Perto em cima? Tem esse laserzinho no tracinho. Ele tá filmando. Mas tudo bem. A primeira parte daquela casinha lá, não dá para ver muito bem aqui, é onde fica o Santo dos Santos, onde ali o sacerdote faz a ministração. Na segunda parte, onde tem uma cortina que divide o santo para o santíssimo, é onde está a Arca da Aliança. Aonde estão os mandamentos de Deus, guardados e protegidos. Dentro do Santíssimo é onde Deus ali se apresentava para poder ministrar perante aquela nação. O lugar mais santo daquele lugar é onde Deus estava ali presente diante da sua lei, do seu caráter, o qual Ele deseja colocar em cada um de nós. Como Deus deseja colocar esse caráter dessa lei santíssima em cada um de nós? Por intermédio do sacrifício de Jesus. Quando Cristo morre na cruz, irmãos, o desejo dele é que nós possamos cumprir a sua palavra por intermédio dele. Gálatas 4:6 lá diz que Deus enviou o Espírito de seu Filho em nossos corações. Aquele que clama Abba, Pai. Jesus Cristo. É Ele que tem o poder de nos abastecer com essa graça maravilhosa. O plano da redenção não exclui a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Pelo contrário, ela fortalece essa lei. A graça de Deus fortalece os mandamentos do Senhor. Uma graça sem lei não tem como ninguém alcançar o céu. Porque está escrito que é pela fé e pelas obras. Não é a obra que vai salvar ninguém. Mas também é só a fé não salva ninguém. Porque se você tem fé, mas não tem obras, que fé é essa? Se você tem obras, mas não tem fé, então tem que ter os dois, irmãos. E a graça de Cristo exatamente faz isso em nós. Ela nos dá a capacidade para obedecer e praticar a palavra de Deus. Nem todo aquele que fala Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus, mas é aquele que faz a vontade do Senhor. E esse alcança a misericórdia de Deus e a salvação do Senhor. Dentro da Arca da Aliança, do Santíssimo, está essa caixa, que é a Arca da Aliança, com as tábuas da lei
dentro dela da Arca da Aliança. A aliança de Deus com o seu povo, que Ele deseja implantar no nosso coração, que é a nova aliança. Como foi dito aqui pelos irmãos, é colocar no nosso coração essa palavra, esses mandamentos de Deus. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. O Senhor fala para Moisés, depois de toda a construção do tabernáculo, pegarás as tábuas da lei escrita pelo dedo de Deus e vai colocar dentro da Arca da Aliança. O que Moisés está fazendo aqui é cumprindo a ordem de Deus de fazer um tabernáculo conforme o modelo que foi dado para ele. E esse modelo que foi dado para Moisés fazer é um que já existe no céu. Como eu falei, não é invenção de Moisés. Deuteronômio 10, versos 2 diz assim, ó: e naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebrastes, e as porás na arca. Sabemos que Moisés recebeu as primeiras tábuas da lei, mas ele quebrou. Mas depois o Senhor chamou Moisés novamente no monte, e ele levou outras tábuas, e Deus escreveu mais uma vez com a sua própria mão os seus 10 mandamentos, escrito pela mão de Deus. Sim, senhora. O próprio Moisés, né? Mas aqui nesse texto aqui já está explicando, né, irmã? Porque Deuteronômio 10, verso 2. E naquelas tábuas, escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas. Então quer dizer que o próprio Deus vai escrever novamente. Que quebrastes e as porás dentro da arca. Os 10 mandamentos, os preceitos, que é o caráter de Deus, esse Deus não deu para o homem escrever. Não foi Moisés, foi o próprio Deus, né? Foi o próprio Senhor que escreveu. Em Êxodo 31, verso 18, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Quando ele terminou de dar toda a instrução para Moisés, Moisés agora pegou as tábuas escritas com o dedo de Deus e colocou dentro da Arca da Aliança. A arca que é uma cópia daquela que existe hoje no céu. Está diante de Cristo, como o sumo sacerdote ministrava na terra. Nesse santuário, onde estava a Arca da Aliança, os mandamentos de Deus, hoje Jesus Cristo está lá no Santíssimo, no céu, intercedendo por nós diante dessa lei, diante do seu caráter, que é o caráter que Ele deseja estar em cada um de nós. Quando nós formos até Cristo em oração, se nós não tivermos verdadeiramente com Cristo, irmãos, nossas orações não serão aceitas. E não adianta ninguém querer ir até o Pai se não for por Cristo. Deus tem que olhar para nós e ver Cristo em nós, para poder aceitar as nossas petições. Porque se não for assim, Ele não nos conhece. O Pai só nos conhece por causa de Cristo, do Filho dele que deu a vida por nós. Deuteronômio 10, verso 5, Moisés fala: e virei-me, desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou.
Então Moisés cumpriu direitinho, conforme Deus mostrou para ele. Colocou as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Isso significa, irmão, que é sagrado. Foi a mão de Deus que escreveu. Nas pedras, 2 tábuas de pedra, que simboliza o quê? Eternidade. Pedra não anda se desfazendo assim. Assim como a palavra dele é eterna, os mandamentos dele são eternos. Existe muito antes de nós sermos criados. Sabemos que a lei de Deus já foi quebrada lá no céu. E quem foi o primeiro transgressor? Lúcifer, Satanás, foi o primeiro transgressor da lei de Deus. E ele desceu aqui para a terra com essa fome de fazer com que todos nós também venhamos transgredir essa lei, que ela é injusta. Um mandamento que é santo, que é justo e que é bom. Aí quando nós não estudamos para entender o verdadeiro sentido da morte de Cristo, aí muitos dizem, não, nós vivemos pela graça e não vivemos pela lei. A lei ficou para trás, era para Moisés. Quem era o povo de Deus naquela época? Os israelitas. Ele era o povo de Deus, né? E era através desse povo que Deus queria alcançar as outras nações. Mas não foi isso que aconteceu. Em Hebreus 9, irmãos, verso 1 e verso 2, o mesmo Espírito que estava lá no Antigo Testamento está no Novo Testamento. O que foi falado por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, também Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala a mesma língua de Moisés. Assim como todos nós devemos falar a mesma língua, a mesma fé, temos que ter o mesmo entendimento em todas as doutrinas da palavra de Deus. Paulo diz, ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama o santuário. Ou seja, é o santo, o lugar santo, o primeiro compartimento. Paulo está falando dos utensílios, eu botei até aqui. Está branquinho, está melhor de ver, né? Esses utensílios aqui, ó, que estavam no primeiro compartimento, candelabro, foi até falado aqui pelos irmãos, mas isso é até bom, né? Porque se não inculcar na nossa mente, né? Nesse acampamento aqui, porque está sendo muito repetitivo, muitas coisas aqui. Isso é bom para poder ficar na nossa mente. No primeiro compartimento, tá? É o candelabro que acende ali o fogo, né? Sabemos quem é a luz do mundo, né? Cristo é a luz do mundo. Tem aqui a mesa e os pães da propiciação. Só isso aqui, irmãos. Só isso aqui dá um estudo à parte. Sem pegar só isso aqui para estudar só isso aqui. Os pães representam quem? Jesus Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu para nos dar a vida eterna. Me lembrei daquela parte que ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, os pães representam Cristo também. Tudo aqui representa Cristo. E o altar de ouro. Esse aqui fica no primeiro compartimento, tá? Hebreus 9, verso 3 e o verso 4. Por trás do segundo véu, já foi falado aqui. Quem é que lembra?
O que é o segundo véu? Separação, né? Do lugar santo o santíssimo. Tinha o primeiro véu, que é a entrada, e o segundo véu, que dividia o lugar santo para o santíssimo. Então Paulo está falando disso. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro e toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Foi isso aqui que Paulo viu também, inspirado pelo Espírito Santo, o que estava dentro do Santíssimo. A Arca da Aliança, os mandamentos de Deus dentro da Arca da Aliança, que é o principal, aonde ali está escrito o caráter de Deus. E dentro desses mandamentos, sabemos que o principal mandamento aqui, que é excluído pela cristandade, não falo nem pelo mundo, falo pela cristandade, porque o mundo tem muitos que não conhecem. É o quarto mandamento. Esse é o que é excluído. Os outros até, eles dizem que cumprem, mas o quarto mandamento não. Atos 7, verso 44, uma confirmação aqui de Estevão. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto. Tudo que Moisés fez foi construir um tabernáculo segundo o modelo que foi dado para ele, e esse modelo é uma cópia do que existe no celeste, irmãos. Do jeito que estava a arca da terra, com esses mandamentos dentro dela, no céu hoje existe também uma arca da aliança, onde está guardado os 10 mandamentos de Deus, que são imutáveis, que duram para sempre. Passa o céu e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Para sempre vão permanecer. Nós não, nós vamos passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. E é essa palavra eterna, que dura para sempre, que é ensinado hoje para que o povo não cumpra mais, porque dizem que quando nós estamos cumprindo os mandamentos de Deus, nós estamos crucificando Cristo novamente. Olha o tamanho do absurdo. Olha o tamanho da ignorância. Como é que, se você obedece a Cristo, você está crucificando Ele novamente? Se é o que Ele exige de nós, é a obediência. Sem obediência, ninguém vai entrar no céu, não adianta. Quando Cristo veio na terra, o que Ele fez? Ele obedeceu o Pai em tudo. Os mandamentos de Deus. Ele obedeceu em tudo. E qual foi a mensagem que Ele deixou para nós? Assim como eu fiz, façais vós também. Então, como Cristo amava o Pai dele e obedecia os mandamentos do Pai dele, Ele diz que para nós também amar a Cristo e obedecer os mandamentos dele. Mas para isso nós temos que amar. Por isso que o fundamento da lei é o amor. Porque se nós não amarmos a Deus, olha só, se nós não amarmos a Deus, nós não vamos amar o nosso próximo, sabe? Nós necessitamos amar a Deus para conseguir amar o nosso próximo. Porque só ama o próximo quem ama Deus.
E para amar a Deus, tem que obedecer os mandamentos de Deus. Porque aquele que diz que ama a Deus e não obedece os seus mandamentos, a palavra de Deus diz que é mentiroso. E a verdade não está nele. Irmão Éder, e olha a palavra. É, 1 João capítulo 5, né? Diz assim: sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus. Quer dizer, o primeiro passo é amar a Deus. E seguindo o verso diz assim: e praticando os seus mandamentos. Então, professar ou falar que ama, né, não é suficiente. Sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os mandamentos, porque o primeiro passo é o amor a Deus, né, irmão? Aí o fruto aparece. É verdade, irmão, é verdade. O primeiro passo é amar a Deus. E depois de amar a Deus, é nós obedecermos a Ele. Isso é prática, viver. A palavra de Deus diz que o Evangelho eterno tem que ser pregado em testemunho também. Ou seja, a nossa vida para o próximo tem que mostrar esse Evangelho. O irmão diz que é um cristão, mas não tem uma vida como um cristão. Ele não faz as coisas como um cristão deve fazer. Então, o testemunho dele não está de acordo com a palavra de Deus. Êxodo 25, verso 22, irmãos. Deus falando para Moisés: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, foi falado também aqui o que é o propiciatório. Os irmãos lembram o que é? Muito bem, a tampa da arca. Então, ali virei até ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, é naquele lugar onde Deus ia se apresentar perante os seus ministros para poder dar as suas ordenanças para o seu povo. Você vê que um lugar desse é santíssimo. Exatamente por causa da presença de Deus, é chamado de santíssimo. Ou seja, o lugar máximo da habitação de Deus naquele local é ali. Onde estava a lei de Deus, onde o caráter dele estava ali, guardado e protegido com os dois anjos, né? E nós, irmãos, quando estamos na presença de Deus, também temos que ter uma reverência muito, muito grande. Antigamente, as pessoas tinham mais reverência quando iam ler a palavra de Deus. Hoje está assim, digamos que liberado. De qualquer jeito. Não é uma idolatria com o livro, mas é um respeito. Porque é uma palavra santa, é uma palavra de Deus. E se nós não mostrarmos reverência com essa palavra, irmãos, vamos mostrar com quem então? Não é? Quando estamos aqui, nesta hora, neste culto, ouvindo a mensagem de Deus, isso aqui, irmão, se torna um lugar santo. Sabe quando? Quando se tem reverência. Porque se não tiver reverência, como esse lugar vai se tornar santo? Porque o Espírito do Senhor vai embora. Só é um lugar santo quando está a presença de Deus. Quando Deus falava com Moisés, ele disse: Moisés, tira as sandálias dos teus pés.
porque o lugar que tu estás é terra santa. Não é porque aquele lugar é santo, o local não é santo, mas era a presença de Deus que tornava aquele lugar santo. E eu tenho certeza que nós queremos a presença de Deus no nosso meio. Até porque é Ele que vai nos dar o entendimento, é Ele que vai abrir a nossa mente, para que possamos aprender e venhamos botar em prática a sua palavra, não é? Se não for o Espírito de Deus que estiver nos guiando, nos dando entendimento, quem é o outro Espírito que pode fazer isso? É do inimigo. Acho que foi o Marquinhos que apresentou, né, o estudo daquele texto do Espírito de Profecia, da oração. Eles estavam orando, um grupo, mas quando Jesus se levantou, esse grupo também se levantou. Mas teve um que ficou. Teve um grupo que ficou lá. E eu tenho certeza que a nossa intenção é de estar com o Espírito de Deus para nos guiar em toda a verdade. Hebreus 8, verso 1 e verso 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, e ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Foi o que foi dito aqui nos estudos, eu já falei hoje. Temos um sumo sacerdote que está ministrando por nós, não em um tabernáculo feito por mãos humanas, mas no verdadeiro tabernáculo, o qual foi dado a ordem para Moisés construir um semelhante do que há no céu. Dessa forma, irmãos, estamos vendo que a lei de Deus está lá no céu ainda, então ela não passou. Cristo morreu na cruz, muitos dizem que ela foi abolida. Mas se Deus mandou Moisés construir uma arca e ali colocar os mandamentos, e esses mandamentos esse tabernáculo foi construído conforme o modelo que foi dado a Moisés. E aqui diz que o sumo sacerdote que nós temos hoje, que é Jesus Cristo, está lá no verdadeiro tabernáculo ministrando em nosso favor. Então isso significa que esses mandamentos estão lá, diante do Senhor, diante do Rei da Glória. Não passaram, mas valem hoje e para toda a eternidade. Amém? Aqui na visão de João, Apocalipse 11, verso 19, na ilha de Patmos. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. Então o que João viu aqui? Abriu-se o céu e João teve uma visão do verdadeiro que está lá no céu, que não passou, mas está lá. É o verdadeiro, permanece para sempre, né? Essa visão de João foi exatamente a visão que ele viu nesse momento, quando o Senhor partiu do lugar santo para o Santíssimo, de 1844. E agora ele está lá, como eu falei, no lugar máximo, aonde ele pode interceder por nós, o sumo sacerdote, aquele que conhece cada um de nós, não só porque ele é Deus, mas porque ele viveu aqui na terra, e ele mais do que ninguém tem autoridade para com cada um de nós.
Porque além de ser Deus, Ele conhece nós perfeitamente, porque viveu na pele o que nós passamos aqui na terra. Deus que se fez carne habitou no nosso meio. Grande conflito, irmãos. Na página 435, o Espírito de Profecia diz: ninguém poderia deixar de ver que, se o santuário terrestre era uma figura ou modelo do celeste, do celestial, a lei depositada na arca, na terra, era uma transcrição exata da lei na arca que está no céu. Então ninguém pode dizer que não é isso que aconteceu, que não é isso que estabelece. Mas como foi dada a ordem para Moisés, o modelo exato do que existe no céu, e ali é para o povo ver que a palavra de Deus é santa e existe para sempre, um lugar que nem todos poderiam entrar, nem o sacerdote, ok? Só o sumo sacerdote poderia entrar naquele local. E não era todo dia, uma vez por ano, para ver como o local era santíssimo, tá? E assim seja para nós também a palavra de Cristo, santa, santíssima. Ele sim tem que ser adorado. O Wagner quer falar? Falar com o irmão Wagner. Eu só quero dar aqui uma palavrinha concernente à questão da santidade que existe no local determinado por Deus. E nós temos que ter em mente que um lugar santo exige atitudes santas de seus adeptos. E nós sabemos, por exemplo, que a questão da reverência aponta para esse rumo. A reverência nada mais é do que uma partícula dessa santidade. É uma das características do que é santo. E eu vejo aqui, e exprime de forma clara, o livro de Eclesiastes, no capítulo 5, qual a postura que as pessoas que buscam esse caminho de santidade devem ter no referido local. Por exemplo, Eclesiastes 5, verso 1 e 2 diz o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Verso 2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Então o autor bíblico aqui está constrangendo o servo a ser um participante no culto, mas sim que todas as nossas palavras, advindas de nossos pensamentos, têm que ser previamente ponderadas, deve ser feita com muito cuidado, para que não venhamos a emitir nenhuma palavra com consequente pensamentos vãos, né? Devemos agir de acordo com a estatura da santidade exigida num local santo e num culto semelhantemente santo. Verdade, irmão. Muito bem. Nós temos que ter um zelo pela palavra de Deus, mas um zelo com entendimento. E não um zelo sem entendimento como eram os antepassados. E muitos hoje também. Porque sem entendimento nós não vamos agradar a Deus corretamente. Entendimento correto, como Deus deseja que nós venhamos fazer. Culto racional. Culto racional, exatamente.
Cristo em seu santuário, na página 7. A compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce de nossa fé. Acho que esse texto já foi mencionado aqui também, né? Quando nós aprendemos o ministério do santuário, isso fortalece a nossa fé. Porque pela fé nós vamos compreender e acreditar nesse trabalho que é feito, que é ministrado. Assim como foi feito lá no antigo Israel, hoje é feito pelo Senhor Jesus Cristo. Nós não temos como dizer que viu, jamais. Mas pela fé nós vimos. Muitos tiveram que ver Cristo ressuscitado para poder acreditar. Mas feliz é aquele que não viu e creu. Como muitos de nós, que não vimos a face de Cristo, mas pela fé nós vimos. Né? Está escrito. Ainda no Cristo, em seu santuário, na página 99, os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Cristo está hoje no santuário intercedendo por nós. Mas quando ele sair de lá, ou seja, quando ele sair do santuário, significa que está consumado. E o texto diz: quando a intercessão de Cristo cessar no santuário, diante da sua aliança, da sua lei, quando ele deixar de interceder por nós, deverão, sem mediador, nós, né? E estar em pé na presença dele. Como é que nós vamos conseguir fazer isso sem um mediador? Exato. Quando Cristo já estiver morando em nós, aquele que é santo, ele vai continuar se santificando ainda mais. E aquele que é sujo, ele vai continuar se sujando ainda mais. Mas isso significa, irmãos, que a lei de Deus, o caráter de Deus, nesse momento, já vai estar implantado em cada um de nós. Porque aquele que tiver o caráter de Deus, ele não vai mais pecar. Isso não significa que nós vamos estar nos controlando, dizendo que ontem eu não pequei, hoje já não estou pecando mais. Não, não é dessa forma. Se alguém fizer dessa forma, está em pecado. Mas isso vai ser espontaneamente. Quando os santos de Deus estiverem com o caráter de Cristo na sua vida, nem eles vão perceber. Quando for no tempo da perseguição, qual vai ser a preocupação dos santos? Será que tem algum pecado que eu não confessei? Será que eu deixei de confessar alguma coisa? Essa vai ser a angústia do povo de Deus. E não vai ser uma angústia, ontem eu não pequei, hoje já não pequei mais, estou indo, estou chegando lá. Não, não é dessa forma, irmãos. A lei de Deus está escrito que não é penosa, não é pesada. Por que ela não é pesada? Quando nós estivemos com Cristo, irmãos. Israel recebeu os mandamentos de Deus, não foi? Eles não quiseram estar na presença de Deus em meio àqueles relâmpagos.
Mas quando Moisés transmitiu a mensagem para eles, qual foi a resposta deles? Moisés, nós vamos obedecer os mandamentos de Deus. Por que que eles não obedeceram os mandamentos de Deus? Como eles disseram que iam obedecer? Porque eles olharam para a justiça deles mesmos. Eles não olharam para a justiça de Deus. E botaram a confiança neles mesmos. Por isso erraram. E assim também nós vamos cometer o mesmo erro. Se nós não olharmos para Cristo e deixar com que Cristo é que faça por nós. É um salmo que nós precisamos compreender mais e mais. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Nós precisamos entender mais esse salmo. O que é entregar a vida para Cristo. E confiar nele. Que ele vai guiar os nossos passos. Para que possamos alcançar a vida eterna, nós dependemos de Cristo. E se nós estivermos verdadeiramente com Cristo, nós vamos obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Não. Pode falar. Obrigado. Em relação a esse pontozinho que o irmão tocou, que diz que quando Cristo cessar a sua intercessão no santuário celestial, o povo deverá viver sobre a terra, diante de um Deus Santo, diante do Pai, sem intercessor. A intercessão de Cristo no santuário celestial, ela ocorre por intermédio do sangue, como a gente estudou no sábado à tarde. E é quando Cristo derrama seu sangue sobre a lei, dizendo que aquele que pecou morreu. Uma vez que Cristo cessa a intercessão no santuário celestial, não há mais sangue. Então é por isso que o texto diz: vamos viver à vista de um Deus Santo, sem intercessor. Jesus saiu do santuário e não há mais perdão de pecado. Essa ideia corrente hoje em dia, principalmente na Igreja de Deus, a Igreja Adventista do sétimo dia, de que os santos vão pecar até a volta de Cristo, é uma furada. Porque se eles cometem pecado e não tem mais ninguém para interceder por eles, o pecado não é retirado deles. E quando Cristo volta, se Cristo ainda encontra pecado neles, eles são destruídos. Então não vai sobrar ninguém. Os santos pararam de pecar. A questão que o irmão levantou, extremamente importante. Eles não vão ficar dizendo, eu. Coisa terrível, irmão. Tire esse eu da frente. Em nome de Jesus. Eu fiz isso, eu faço isso, eu sou isso. Eu sou assim, eu não sou assim. Gente, tira esse eu. Moisés, quando desce do monte, quando ele recebe as tábuas da lei, quando o Senhor revela para ele o plano da redenção, ele não diz assim, ei gente, olha para mim, todo mundo aqui, por favor, meu rosto está brilhando. Olha como meu rosto está brilhando, como eu estou bonito agora. Moisés nem sabia. Obviamente que havia um esforço para guardar os mandamentos, o Senhor ajudou, mas ele não dizia, olhem para mim que eu estou brilhando. Se alguém disser, olhe para mim, pecou. Ele vai dizer assim, olhe para Cristo. Gálatas 2:20, né? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive. Minha glória é para Cristo. A honra e a glória tem que ser para Ele, né? Para Cristo. Nós temos que diminuir e Cristo crescer na nossa vida, né? Amém. Ainda no Cristo em seu santuário, na página 99. Suas vestes devem estar imaculadas. As vestes dos santos devem estar imaculadas. O caráter liberto de pecado pelo sangue da aspersão. Viu? O povo de Deus vai ter que estar com caráter. Aqueles que estiverem deixado com que Cristo
habite em seu coração. Vai estar transformados, assim como Paulo, todos nós também hei de estar com essa transformação, com o caráter de Cristo. O mesmo Espírito que estava nele e que estava em todos os profetas, é o mesmo Espírito, irmãos, que está hoje para poder nos dar essa vitória. A vitória de Cristo na nossa vida. Não é? Exaltai-o na página 137. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus se abriu no céu e de que fora vista a arca de seu concerto indica a abertura do lugar santíssimo, o santuário celestial. Em 1844, ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. Então a visão de João foi exatamente vendo aquele santuário, quando Cristo ali passa do lugar santo para o santíssimo, onde começa ali a obra finalizadora da face dessa terra. Interceder por nós. E nós hoje estamos vivendo nesse momento em que Cristo está ali recebendo as nossas orações, os nossos pedidos de perdão, o perdão sincero, né? E purificando para que possa ser aceito, derramando o seu sangue para que possamos alcançar a salvação. O trabalho dele de nos salvar ainda continua. Foi aberta as portas do céu para que possamos entrar lá, quando ele morre na cruz. Mas esse trabalho da redenção ainda está sendo executado. Bom era que nós não pecássemos mais, né? Mas nós pecamos. E se nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é o justo, que está intercedendo por mim e por você. E nós temos quem recorrer hoje, o Salvador de toda a terra. Minha consagração hoje, na página 259. O Filho de Deus, Jesus Cristo, falara a Moisés do cume do monte. O divino legislador descera sobre a montanha rochosa para pronunciar sua lei aos ouvidos de todo o povo, a fim de que fossem impressionados pela grandiosa e terrível exibição do seu poder e glória, e temessem transgredir seus mandamentos. Então Deus fez tudo para que o povo olhasse para Deus e temesse o Senhor, para que visse que Ele era o Deus Criador do céu e da terra, e que Ele tinha o poder para salvar aquele povo, e que eles acreditassem em Deus e não duvidassem daquele Deus maravilhoso. Então Cristo deu para Moisés do monte esses mandamentos, essas leis, para que fosse anunciada para aquela nação e chegue até nós hoje. Os mesmos mandamentos que Cristo deu para Moisés estão valendo para nós hoje. Não é? É de geração em geração. Da onde que o povo dessa terra, desse planeta surgiu, irmãos? Se não foi lá de Adão e Eva, os dois primeiros seres humanos da face da terra. Mas o plano de Deus é para salvar todos aqueles que crê no Filho de Deus, que crê na palavra de Deus, e que a palavra de Deus existe para sempre e não duvida dela. É fácil quando nós estamos vendo alguma coisa
Nós não vamos duvidar porque eu estou vendo. Mas aquele que nós não estamos vendo, isso é pela fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas para ouvir a palavra de Deus, tem que haver quem pregue. Porque se não tiver o mensageiro, como é que as pessoas vão crer, vão ter fé na palavra do Senhor? Irmão de Alcântara pediu a palavra. A salvação toda a vida foi pela fé, irmãos. Muitos creem que a questão aí vem... ou seja, muitos se dispensam em cima da fé, acreditando que não precisa mais estar envolvido com leis, com mandamentos, com isso aqui. As pessoas trocam a fachada, né, do sacrifício, que agora passou para Jesus, e achando que isso tudo é os mandamentos que está envolvido, que foi tomado. Mas a salvação realmente toda a vida foi pela fé. E é uma fé em algo que não se vê, porque Noé não via chuva, né? Olha o primeiro teste, Noé não via chuva. Mas foi pela fé. E já antes dele, né? Digamos que... Não, já não vou antes dele. Eu ia aplicar para Adão, mas Adão viu Jesus, né? Adão viu, Jesus vinha receber a adoração dele. Mas Noé não via chuva e ele teve que agir só pela fé. E a história diz que Noé era fazendeiro, um homem de recurso, dono de propriedade, e ele acabou com tudo para construir aquele grande navio. E sem saber da chuva. E não era só uma chuvinha para criar uma safra de roça, não. Era uma chuva que ia acabar com... Então, se não fosse pela fé, Noé não tinha sido aceitável por Deus. No meio de todos aqueles que eram incrédulos, Noé foi o único que Deus viu que atingiu uma verdadeira fé. Ele aceitou. Outro na frente dele foi Abraão. Abraão levou o menino dele e quando o menino indagou, cadê o cordeiro? Ele disse, meu filho, o Senhor proverá. Então deu a entender que Noé, aliás, que Abraão notava que o Senhor possivelmente ia mostrar algum meio. E o meio apareceu. E toda a vida foi por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus. E assim Noé, pela fé, teve por certo o seu filho de volta, Abraão. E assim a fé toda a vida teve que agir, porque senão não teríamos o acesso de estar de acordo com o agrado de Deus. Deus nos abençoe que essa fé continue até que Ele venha nos buscar, né? Amém. Amém. Mateus 5, verso 17, o texto conhecido nosso, declaração do Senhor Jesus Cristo. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5, verso 17. Está sendo só aí na caixa, tá? Jesus Cristo disse que não veio para abolir, mas Ele veio para cumprir. Cumprir os mandamentos. Cumprir a lei. Essa lei que Ele veio cumprir é exatamente as leis do seu caráter. Vai ficar um ruído, viu? Vai ficar um ruídozinho. Nada não. E através dessa mensagem, dessa palavra do Senhor Jesus Cristo, Ele nos mostra que quando Ele veio na terra para cumprir os seus mandamentos e mostrar para a nação judaica e mostrar para nós também que a sua palavra, os seus mandamentos
estão valendo. Ele não veio na cruz acabar com essa lei, mas ele veio dar continuidade, ele veio ampliar, na verdade. Porque os judeus, eles estavam cumprindo os mandamentos, mas de uma forma errada. E Cristo veio cumprir da forma correta. E como eles já estavam tão acostumados a cumprir da forma errada, quando Cristo veio e faz da forma certa, eles disseram que Cristo estava cometendo pecado, porque não estava obedecendo conforme os mandamentos. E isso na visão deles. Cristo veio mostrar exatamente o verdadeiro sentido da lei, meus irmãos. A lei espiritual. A lei no nosso coração. Quando tivermos o cuidado de cumprir esses mandamentos, como está lá em Deuteronômio 6, verso 25, será justiça para nós. E essa justiça vem por intermédio de quem? De Jesus. É Ele que é o justo. E somente aquele que é justo, ele vai poder cumprir em nós esses mandamentos. Então, o que o próprio Cristo veio dizer, por que ele disse que não veio abolir? É porque ele sabe, irmãos, ou na época, né, ele sabia que aquela lei era uma lei eterna. Ele não veio para desfazer a lei, ele veio para cumprir. A lei e ordenanças que apontava para Cristo. Lá em Romanos fala que a finalidade da lei é Cristo, ou seja, a lei apontava para Cristo, a lei cerimonial, aquele processo todo de sacrifícios, de comidas, aquilo ali estava apontando para Ele, para Jesus. E aí Ele veio e se cumpriu nele. Mas o caráter dele, esse continua valendo, porque é um caráter moral, irmãos. Uma pessoa, quando vai contratar alguém para trabalhar, ela tem que ver o caráter daquela pessoa. Ou não é? Será que essa pessoa é honesta? Vou testar ela. Se ela não for honesta, o que ele vai dizer? Que ele ali, o caráter dele não vale nada. Mas se ela for uma pessoa honesta, ela vai fazer tudo corretamente. E aquela pessoa vai dizer o quê? Esse tem um caráter digno. Quanto mais Cristo, irmãos, quer ver em nós esse caráter perfeito. O Pai, quando olhar para mim, olhar para você, ele tem que ver Jesus Cristo. Como é que ele vai ver Jesus Cristo? Quando nós estivermos cumprindo a sua palavra. Quando nós deixarmos Cristo habitar em nós. Aí sim, ele vai olhar para mim, para você, e vai ver Jesus Cristo. A justiça do homem é o quê? O que diz a palavra de Deus? Trapo de imundície. Nós não temos justiça. Mas Cristo tem. E é essa justiça que Ele quer colocar na nossa vida. Para nós termos uma vida justa, nós temos que andar com Cristo, assim como andou Enoque. É, sim, assim como fez Enoque. Ah, irmão, mas era Enoque. Nós não vamos conseguir. Por que não? Exato. O Espírito que andou com Enoque, o Cristo que andou com Enoque, ele quer andar conosco também. A não ser que nós não tenhamos esse desejo de andar com Cristo. Aí não vai andar mesmo, não. Mas se nós tivermos, ele vai andar conosco. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quando nós ouvirmos a voz de Cristo, quando é que nós vamos ouvir a voz de Cristo, irmãos?
quando nós estudarmos a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Cristo. Quando nós estamos estudando, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Cristo falar conosco. Mas a gente ouve, fecha a Bíblia e não quer saber. Isso significa o quê? Que eu ouvia a voz de Cristo, mas não abri a porta do meu coração para Ele entrar. Agora, quando eu abro a palavra de Deus, eu estou estudando a palavra de Deus, medito na palavra de Deus e desejo aquela palavra na minha vida e passo a lutar para viver aquela palavra, aí sim, nós estamos abrindo a porta do nosso coração para Cristo habitar. E Cristo habitando no nosso coração, irmãos, nós vamos conseguir guardar a sua lei, que é santa, que é justa e que é boa, como diz o apóstolo Paulo. Unicamente por intermédio do Salvador. Assim como essa criança, ela é dependente da mãe dela, é dependente do pai dela. Nós também temos que nos tornar como essa criança, irmãos, dependentes de Deus. Amém. E não deixar o Senhor, não perder de vista Cristo na nossa vida. Vocês veem que na palavra de Deus diz que quando Maria, por um momento, ela perdeu Cristo de vista, ela ficou angustiada. Ela ficou procurando Cristo. Onde está o Cristo? Onde está meu filho? Imagine, irmão, nós perdermos Cristo. Nós também vamos ficar angustiados. Nós não podemos perder Cristo de vista. Sabe por quê, irmãos, que não podemos perder Cristo de vista? Porque o inimigo não perde tempo. Ele vai aproveitar todas as oportunidades para nos derrubar. Satanás está ao nosso derredor querendo nos derrubar, irmãos, igual um leão. Imagine um leão rugindo atrás de nós, querendo nos pegar. Imagine. Com fome. Imagine. É dessa forma que ele está. Mas a nossa segurança está na justiça de Cristo. Se nós não nos apoiar nessa justiça de Cristo, o que nós vamos ser para esse leão? Presa fácil. Presa fácil. Por isso, irmãos, Cristo está intercedendo por nós no santuário, pedindo cada um de nós o poder, a graça. Cristo vai derramar na nossa vida. Ele recebeu todo o poder, foi para dar para nós, irmãos, para os seus discípulos, aqueles que desejam. Ele está intercedendo e pronto a dar o poder para cada um de nós. Não é um poder para nós enfrentar Satanás. Veja bem, esse poder que Cristo está disposto a dar para cada um de nós é para nós resistirmos à tentação do maligno. Tá? É através desse poder que nós vamos conseguir resistir à tentação. Não é para enfrentar ele, não. Não é para isso, não. Para nós termos esse poder de Deus, irmãos, e nós resistirmos ao inimigo, é obedecer na palavra de Deus. E para obedecer, claro, só com Cristo, né? Os mandamentos de Deus é uma proteção para nós. Quando nós estamos obedecendo corretamente os mandamentos de Deus, ali nós estamos protegidos.
Não tem como Satanás entrar na nossa vida e fazer o que ele quer. Mas quando nós deixamos de olhar para Cristo, aí nós começamos a cair em transgressão. E aí na primeira cerca que cai, ele entra. Por isso a palavra de Deus diz, aquele que diz que guarda toda a lei de Deus, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de tudo. Então para nós o que importa é obedecer a Cristo. Se não obedecermos a Cristo, nós não vamos receber de Cristo, de Deus, o seu perdão, se nós não formos até os pés dele. Ele não vai derramar o sangue dele lá no santuário por qualquer coisa, como já vi os irmãos dizer aqui. Não, eu vou fazer isso aqui porque depois eu vou lá e peço perdão e aí está tudo normal. Não, tem que ser uma coisa sincera, irmãos. Quando nós falhamos, não é com presunção. Eu vou falhar aqui porque eu sei que se eu pedir perdão, Deus me perdoa. Não é assim. Deus sonda os corações. E Deus, Ele se alegra também com aquelas pessoas que estão brigando. Brigando contra o quê? Contra o pecado. Eu pequei, mas eu me arrependo, eu não aceito, eu não quero, Senhor, eu falhei, me ajuda. Você está brigando contra o pecado, e Deus se agrada disso, porque mesmo que você caindo, mas Ele vê que você não se agrada daquilo, e você luta para deixar. É a hora dele mandar o anjo para poder te ajudar. Naquilo que nós não podemos fazer, o Senhor agora faz. Mas nós temos que ser perseverantes, né? Mateus 5, verso 18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota, ou um tio, jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Nada vai passar da lei. Nem um jota. Mas ela vai ser toda cumprida, irmãos. A palavra de Deus não é passageira. A palavra de Deus é eterna e dura para sempre. A palavra de Deus está no céu. Não é o que diz o salmista no primeiro texto apresentado aqui? Que a palavra do Senhor está no céu. Isso significa que ela dura para todo sempre. Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele que não cumpre os mandamentos de Deus e ainda ensina os outros a não cumprir, será considerado o que no céu? Nada. O mínimo é nada. Não é isso? Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então aquele que cumpre os mandamentos de Deus e ensina os outros a cumprir os mandamentos de Deus vai ser chamado grande no reino do Senhor. Por isso a palavra diz, irmãos, como o irmão Éder falou, não adianta nós estudarmos e não botarmos em prática e não viver a palavra do Senhor. Porque Cristo está atrás daqueles que obedecem a palavra de Deus.
que entregue sua vida para Cristo e passe a viver pela palavra do Senhor. Não é isso? Depois que o doutor, o advogado, faz a pergunta para Cristo. Depois que o doutor faz a pergunta para Cristo: Senhor, qual é o grande mandamento? O grande mandamento da lei. Ele queria saber só o grande, né? Só o primeiro. Cristo vai e responde para ele: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Mas o segundo é semelhante a este: amarás o próximo como a ti mesmo. E o que ele diz logo em seguida? Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então não passou não, então ela existe ainda, ela está valendo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Toda a palavra de Deus, irmãos, os profetas, no Velho Testamento, que muitos dizem que não é para nós hoje, porque já ficou para trás. Mas os mandamentos de Deus dependem de toda a lei e todos os profetas. Amém? Irmãos, o tempo passou tão rapidinho. Vou botar aqui mais uns 3 slidezinhos para nós fechar. Tá? João 14, verso 15. Palavras do Senhor Jesus Cristo: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, é claro, irmãos. Você ama Cristo? Então guarda seus mandamentos. Pronto. Ele não está dizendo para você guardar os mandamentos para amar a Cristo. Você tem que amar a Cristo. Quando você ama, você obedece. Se você não ama, você não obedece. Aqui, quem é casal aqui, marido e mulher, sabe disso. Quando você ama o seu marido, ama a sua esposa, você obedece. Ela pede ali, ele pede e você faz. Mas quando você não gosta, ainda que você obedeça, mas é sem vontade, sem gosto, sem prazer. E com Deus, irmãos, se nós amamos a Deus de verdade, nós vamos obedecer aos seus mandamentos, à sua palavra. Aí não vai ser difícil para nós. Porque nós estamos botando a nossa fé nele primeiramente, em Deus, para depois agirmos e cumprirmos. João 14, 21. Bota isso mais outro, mas fecha, tá? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e ele também o amará, e me revelarei a ele. João 14, 21. Então, se nós amamos a Deus, amamos a Cristo, obedecemos a sua palavra, o que é que Cristo disse? Vai se revelar para nós, né? Isso é maravilhoso. João 14, 23, vamos fechar com isso daqui. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o Pai e o Filho vai fazer morada em cada um de nós, e segundo a palavra de Deus, guardar a sua palavra, viver a sua palavra. Como eu disse, o Evangelho eterno será pregado a todas as nações, em testemunho, então virá o fim. Então, os verdadeiros seguidores de Cristo vão viver a palavra dele. Não vão só discernir, mas vão
praticar essa palavra. E nós vamos alcançar o favor de Deus. Como Ele está hoje no santuário por nós, fazendo o seu trabalho maravilhoso, nós vamos receber de Deus as suas maravilhosas bênçãos que Ele tem para cada um dos seus filhos na face dessa terra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e nos fortaleça a cada dia, nos dando sabedoria, conhecimento, para que possamos cada vez aprender, não é? Ainda temos um sermão ainda nesse acampal do irmão de Alcântara, logo mais à noite. E esses assuntos aqui todos ministrados maravilhosamente pelo santuário, que é o assunto chefe, né, nesse acampal, vendo o trabalho maravilhoso que é feito por Jesus Cristo, tudo falando de Cristo, tudo representando a Cristo, tudo por Ele, tudo para Ele. Amém? Vamos fazer a oração para nós fecharmos, não vai ter nenhum louvor, né? Então vamos orar, né? Senhor nosso Deus, Pai, Criador do céu e da terra, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos para aprender da Tua Palavra. Que Teu Espírito, Senhor, nos conceda a cada um a estar com a mente e o coração abertos para que Tu possas ministrar em nossa vida e possamos a cada dia botar em prática a Tua Palavra, a Tua mensagem para a nossa salvação. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu para estarmos ouvindo a maravilhosa palavra do alto céu, onde o Senhor está, no Santo dos Santos, intercedendo por cada um de Teus filhos na face dessa terra. Teu nome, nos Teus santos méritos, nós te rogamos essas bênçãos. Amém.